bem-vindos para mais um estudo do Eusébio, entre amigos. Hoje o estudo vencedor dessa semana vai ser Moroni, o capítulo 10. Um capítulo que tem vários tópicos para se abordar. Chegamos no final, né, do estudo do vencedor desse ano, de Moroni 10, terminando o livro de Mormon. Mas isso não significa que a gente não vai ler o ano que vem. O livro de Mormon vai ser lido independente se estamos estudando doutrina e convênios ou qualquer outro livro. Se nós estivermos estudando Velho Testamento, Novo Testamento, mas temos que ler ele todos os anos. Então é importante. Me chamou muito a atenção no início da leitura que Moroni começou a falar e disse, né? Agora eu, Moroni, escrevo algo que me parece bom. E escrevo a meus irmãos, os lamanitas. Isso aí logo no início, quando ele disse algo que parece bom. Por que ele falou isso? Eu fiquei imaginando, mas depois eu pensei, porque ele estava falando muitas coisas ruins no capítulo 9, então, eram guerras, né? Era lamanitas contra nefitas. Então, foi um capítulo que falou, o 8 também falou muitas coisas ruins, né? Que ele relatou. Então, as mulheres passaram muito momento de marido, filho. A morte das mulheres, né? Então foram muitas coisas ruins que ele relatou. E aí ele parou e disse, não, eu escrevo algo que me parece bom. E escrevo a meus irmãos, os lamanitas. Mas também não é só os lamanitas, porque lá na frente, quando a gente começa a ler o livro de Mormon, diz assim, né? Portanto, o livro de Mormon é um resumo do registro do povo de Nefe e também dos lamanitas, escrito aos lamanitas que são remanescentes da casa de Israel, e também ele escreve também aos judeus e aos gentios que somos nós, né? Então, eu fiquei pensando que Moroni, no momento, vê só que eu pensei na hora que eu estava lendo, no momento que ele estava lá, né, escondido, porque a proteção não era só ele, porque ele a qualquer hora podia morrer, né? Que era um sobrevivente, né? Eu fiquei pensando assim, ele não está só lá por causa disso, ele está guardando o registro. Veja como guardando o registro que estava com ele, as placas, né? Não só isso ele estava protegendo, não só a vida dele, mas também os registros. E eu fiquei pensando, aí ele fala aqui, né? Agora eu escrevo algo bom e aliás, deixa eu começar novamente. Agora eu, Moroni, escrevo algo que me parece bom e escrevo a meus irmãos, os lamanitas. Como é? Veja só o coração de Moroni, né? Ele sendo sobrevivente, os lamanitas mataram os parentes deles, os irmãos, todos os amigos. E ele diz ainda, meus irmãos. Moroni foi um homem, assim, com a espiritualidade, um grau de espiritualidade muito lá elevado. Aí, né, que todos os homens fossem e pudessem ser Como Moroni, né? As portas do inferno não seriam abaladas. Exatamente. Então, Moroni, ele foi um grande exemplo para a gente. E além disso, ele ousou a ficar sozinho, mesmo enfrentando toda a oposição. Era muita coragem, né? Era muita coragem. Ele realmente era um servo do Senhor. Ele sempre dizia que não se deleitava no derramamento de sangue, mas se deleitava no Senhor. No Senhor. Então, ele era um homem realmente que o Senhor preparou, porque ele passou muitos anos da vida dele se preocupando com os registros, com os relatos, de pregar o Evangelho e pensando, sabia que no futuro seria tamanha importância esse registro para todos nós, para nossas famílias, para a humanidade hoje. Então, Moroni, ele não se preocupou com ele se preocupou com o futuro. Com o futuro nosso, né? Se preocupou conosco e se preocupou com os lamanitas, com os nefitas. Ele estava se preocupando com todo mundo, menos com ele. Ele ousou ficar sozinho, não é? E às vezes a gente se incomoda um pouco de ficar só, mas ele realmente foi um homem muito corajoso. E tamanha era a responsabilidade de Moroni. Porque se hoje nós não tivéssemos um livro de Mormon, como seria a nossa vida? Como seria a sua vida, Adriana? Se você não tivesse
o livro de Mórmon? Na minha mesmo, se não tivesse o livro de Mórmon, talvez eu não estaria nem aqui hoje, né? Porque quando os elders foram lá em casa, e aí minha esposa apresentou a eles e tal, e aí eles pediram para eu ler justamente esse capítulo de Moroni, né? De Moroni 10. E eles me desafiaram a perguntar se essas coisas não são verdadeiras. Que eu fizesse essa pergunta com real intenção, e aí o Senhor ele ia me responder se essas coisas eram verdadeiras ou não. Então foi aí que eu comecei a ler o livro de Mórmon e a perguntar ao Senhor sobre essas coisas. Foi quando eu senti no coração de verdade que esse livro realmente era um livro verdadeiro. Foi utilizando justamente esse capítulo de Moroni que aí eu comecei a ler e a procurar entender as coisas do livro de Mórmon. E lendo agora, nesse Vem Segue-me, né? Eu entendi que Moroni, ele tinha um relacionamento, ele já tinha um relacionamento com Deus a ponto de dar vida. Ele não estava nem aí se ele ia morrer ou não. Ele já estava certo, ele não tinha mais fé, ele tinha certeza, né? Eu acho bonito quando ele disse assim, né? Vocês vão lá me ver no dia do tribunal. Vocês vão, a certeza que ele tinha, né? No coração, a gente precisa ter a certeza. Mas para isso, até que quando ele achava, né? Chegou um tempo que ele achou que ele ia morrer, aí ele não morreu. Aí ele agora eu vou escrever para vocês aqui, que Deus preservou a vida dele. Aí, então eu vou escrever agora, que aí, na próxima acho que eu vou morrer. Ele já estava tão certo que ia morrer, que ele já não estava nem preocupado mais. Daí escrever lá pra gente, ó, pra essa ponta. É tipo, vou fazer uma carta aqui e vou morrer. Pronto, fez uma carta, escreveu pra gente, para que a gente hoje pudesse seguir o passo a passo, né? Se ele não tivesse feito isso, talvez a gente teria mais dificuldade de achar o caminho, de seguir um manual que a gente segue hoje, né? E eu estava pensando assim, né, que nós temos ansiedade em tudo na vida, né? E eu tenho ansiedade de morrer, como é que eu vou morrer, se eu vou ficar em cima da cama, como vai ser minha vida. Eu comecei a lembrar de um paciente que cuidamos lá no IMIP, quando eu trabalhava. O paciente ficou no corredor, ele sabia que ia morrer. E todo mundo sabia, esperando a morte, ele estava no cuidado paliativo. Ele corria o corredor da ala, né, no caso da enfermaria, a enfermaria do lado de outro, ele no meio, correndo, com medo da morte. Ele não queria deitar, porque ele disse, eu não vou deitar, porque quando eu deitar a morte vai me levar. Então veja a ansiedade, né? E Moroni, veja a tranquilidade, né? a tranquilidade de Moroni, sabendo que ia morrer. E o Senhor já confortou ele, né? Ele já sabia, então ele já estava... E tudo isso é o Espírito do Senhor, né? Estava confortável. Aí nós precisamos tomar o sacramento. Eu lembrei, aí quando eu preciso ter o Espírito do Senhor comigo, para me confortar em tudo, porque eu tenho ansiedade de tudo, assim. Eu quero dar um jeito aí, tem hora que a gente perde a esperança do que a gente está querendo e não está conseguindo, né? Aí eu lendo, eu disse, nossa, eu tenho que aprender muito com esse grande homem. Né? E ele também ensina aí se o que a gente está querendo é nossa vontade ou é a vontade do Senhor. Será que ele explica bem direitinho aí para a gente entender que às vezes a gente quer uma coisa e aí a gente não sabe se que eu consegui porque eu estava querendo ou porque o Senhor quis. Eu não consegui porque o Senhor não quis ou não consegui porque eu estava querendo muito e aquilo não era bom para mim. É até como tem até uma historinha, né, que fala que o cara tinha um copo de leite, acho que é um copo de leite, né? E o Senhor estava com uma jarra de leite para ele. Mas se o Senhor fosse dar a jarra toda a ele, ia encher o copo e transbordar e não ia adiantar de nada, né? E aí ele só tinha até aquela quantidade. Ele só podia receber até aquela quantidade. Se ele recebesse mais que aquilo, ele ia ficar meio confuso. Ia dizer, foi o Senhor ou não foi? Ia ficar meio na dúvida, né? Uma das coisas que eu aprendi também, né, com o versículo que a irmã Graça leu, o primeiro versículo, foi que mesmo ele sabendo que os lamanitas ele poderia ser morto amanhã pelos lamanitas, ele ainda escreveu essas coisas para os lamanitas. Então ele tinha um ato de amor, né, pelos lamanitas. Então o apóstolo Graham E. Stevenson, ele falou assim: amar os outros é a expressão eloquente do segundo grande mandamento de amar
nosso próximo. Mostra o processo de refinamento do Espírito Santo operando em nossa própria alma. Ao demonstrar o amor de Cristo aos outros, podemos fazer com que aqueles que veem nossas boas obras glorifiquem nosso Pai que está no céu. Então, ele demonstrava o amor, que é uma expressão eloquente. Ele mostrava o amor do Salvador de uma forma em atos, para que hoje a gente pudesse glorificar ao Pai que está no céu, que o plano dele foi perfeito, né? Então eu percebi que Moroni ele tinha um amor gigante, mesmo sendo pelos inimigos dele, né? Que poderiam matar e tirar a vida dele em questões de segundos ou quando achasse ele. Isso aí é o puro amor de Cristo, né? É o verdadeiro puro amor de Cristo. É a pessoa amar a pessoa, até aquela que faz mal a você, e você conseguir amar ela. Isso aí Isso é caridade também. é a caridade. Essa é a caridade. Não é a caridade de você chegar, vou ali, vou dar uma feira. Isso aí é a verdadeira caridade, né? Não é essa caridade de dar uma feira ou de agradecer. Se perdoar seu próximo, Tem gente que diz que eu agradeço, eu faço isso, sei o quê. Sim, agradecer é um ato de educação, né? A gente tem que agradecer pelas coisas que a gente recebe e tal, a gente ganha. Um ato de educação da pessoa. Não tá lá, eu sou muito grato por tal coisa. A gratidão já é uma mudança de olhar, eu já tenho que olhar diferente aquilo ali. Não é questão que eu recebi algo, eu sou grato. E aí eu recebi alguma coisa, eu tenho que agradecer no ato de gratidão. Aí, como Moroni estava falando aqui, né? Ele escreveu por lamanitas as pessoas que estavam querendo fazer mal a ele, que estavam querendo tirar a vida dele, ele escrevendo para eles. Então, hoje em dia, quem de nós está disposto a escrever uma coisa boa ou mostrar um manual para uma pessoa que está querendo tirar a sua vida? É mais difícil, né? Isso é muito, muito difícil hoje em dia. Muito difícil. Até se entrar no ônibus, você vai julgar uma pessoa, achar que ela vai assaltar o ônibus, ou vai fazer alguma coisa. Só você olhar, ela vai julgando, né? Não vai nem sentar do lado da pessoa, né? Tem gente que não vai nem sentar do lado dela para poder falar alguma coisa. Se levanta logo e sai. No início do livro de Mórmon, a gente começa o livro de Mórmon com uma promessa, que até uma nota trazendo essa reflexão, que o livro de Mórmon começa com a promessa de Nef de nos mostrar as ternas misericórdias do Senhor que estão sobre todos aqueles que escolheu por causa de sua fé. Isso está bem no início do livro de Mórmon. E no final do livro de Mórmon, ele traz essa comparação. O livro termina com um convite paralelo, né? Lembrai-vos de quão misericordioso tem sido o Senhor. Então, eu consigo, ao ler essas escrituras de Moroni, eu consigo sentir que o Senhor ele foi misericordioso conosco, né? Assim como foi com o povo do convênio do Senhor, desde o início até no primeiro livro de Mórmon, né? Família de Nef, Leí, até Moroni, a gente consegue ver o quanto o Senhor tem sido misericordioso, né? E essa misericórdia do Senhor nos ajuda a ter amor com o nosso próximo, né? Então, que exemplos de misericórdia o Senhor tem demonstrado? Muitos, né? E nós, seus filhos, como é que a gente tem lidado com isso? O Senhor, ele sempre é misericordioso, o Senhor perdoa os nossos pecados, ele está de braços abertos para nos ajudar. E aí esse convite de Moroni, eu lembro que quando eu estava conhecendo a igreja, e eu li em 3 meses e meio, eu li todo o livro de Mórmon, antes de ser batizada. Olha só, quer dizer, né? Tem missionário que vai com São Senhor de Mórmon. Livro de Mórmon. E aí, cadê o testemunho, né? Tem que ter um testemunho, né? 3 meses e meio, mais ou menos, eu lia 12 capítulos do livro de Mórmon por dia. E quanto mais eu lia, mais vontade eu tinha de ler. Era uma coisa quase que insaciável. Era uma coisa que realmente tomou e mudou minha vida. Então, quando Moroni, ele nos convida, né? Ele diz assim, depois de vos dizer algumas palavras, a título de exortação, né? versículo 2.
selarei estes registros. Eis que desejo exortar-vos quando lerdes essas coisas, caso Deus julgue prudente que as leais, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que recebedes essas coisas, e a vos meditardes sobre isto em vosso coração. E aí eu lembro que quando eu recebi o livro de Mórmon, e aí eu comecei a ler o livro de Mórmon desde o início, e quando eu finalizei o livro de Mórmon, um pouquinho antes de ser batizada, eu pude lembrar do sentimento que eu tive antes de ser batizada, e como o Senhor tinha sido misericordioso comigo, e ter permitido que eu conhecesse o Evangelho de Jesus Cristo, que eu mudasse minha vida, que mudasse a ponto de ser batizada e de fazer um convênio com o Senhor, né? Então, as promessas que o livro de Mórmon tem, elas são para todas as pessoas. Moroni, quando ele selou os registros, e aquelas promessas, elas são para aquelas pessoas que ouvem a voz do Senhor. Como a Sister sempre dizia para mim, os eleitos ouvem a voz do Senhor e não endurecem o coração. Então, as Escrituras é um grande convite. Nós, como membros já antigos, ela continua sendo um convite para a gente não esquecer da mão do Senhor na nossa vida, mesmo quando a gente está em dificuldade. E esse versículo, vai falar? E é bem interessante que ele diz que, no 3, né? Ele diz, eis que desejo exortar-vos quando lerdes estas coisas, caso Deus julgue prudente que as leias. Então ele escreveu, mas ele não escreveu assim, vocês vão ler, não. Vocês só vão ler se Deus julgar prudente que a gente lê essas coisas. Então, hoje, Deus julgou prudente que a gente pudesse ler isso, né? Verdade. Que ele escreveu naquele tempo. Vê, há quanto tempo ele escreveu isso? Que hoje a gente é prudente que a gente leia. Há muito, muito tempo atrás. E no final, quando ele fala assim, no final do versículo 3, ele diz assim, que receber dessas coisas e meditardes sobre isso em vosso coração, para meditar no nosso coração, né? Ele não disse na cabeça, na mente, né? No coração, porque o coração tem sentimento, né? Eu achei interessante isso aí. Então, quando a gente guarda aqui, coisa que sai do coração, né? É diferente do que sai só da mente. Sai do coração e mente junto. Mas o coração é o principal, porque o coração tem um amor, né? Tem sentimento. E também, quando a gente está mais sensível de ouvir o Espírito, né? E ele, quando ele disse para a gente meditar no coração, ele sabia que o Espírito ia tocar nas pessoas que realmente meditassem sobre isso. Então, se aquela pessoa estava disposta a meditar no coração, o Espírito ia tocar e ia mostrar que essas coisas são verdadeiras que ele está falando. É algo verdadeiro. Então, ele usou aí só não acredita em mim, não. Lê aí e medita no teu coração. Para ver o que é que o isso que o Espírito vai missionário dizer. faz, dá essa partezinha aí, né? É. E diz, leia, medite, faça, pergunta ao Senhor através da oração. Nós ensinamos passo da oração para você. Me falaram isso, né? E eu fui as pessoas conheci a igreja através de amigos da escola. Então, no caso, Alexandre, que é a esposa de Ângela, Ivan e uma amiga minha, que hoje somos amigas, ela fala para mim que eu sou mana dela. E ela era a pessoa mais, assim, estava mais próxima, né, dela do que deles dois. E aí ela me trouxe para conhecer a igreja no domingo e depois ela não foi mais. E aí eu fiquei solta lá, né, assim, solta, digo assim, sem conhecimento, né, só não sei dos rapazes, que é diferente, sem jeito. Mas aí logo eu tive assim, as irmãs começaram a entrar em contato comigo, a conversar quando eu chegava lá. E aí os missionários ficaram preocupados se eu ia desistir de batizar. Aí eu disse, não, vocês não deixaram uma promessa para eu li e sei que esse livro é verdadeiro. E quando vocês mostraram, José, que tinha, eu não sei se tem a foto ainda, né? A primeira visão, o filme também, que passava um filmezinho, eu senti que era verdadeiro, eu quero me batizar, essa igreja é a igreja que eu estou procurando. Então não dependi de amigo, nada, dependi do Senhor, eu sabia. Logo o Senhor, o Espírito me tocou que era verdadeira. O manual, né, do Vencer, um dos tópicos é por saber a verdade de todas as coisas por meio do Espírito Santo. E eu achei muito interessante
a exortação que Moroni faz no versículo 4, que ele fala assim: e quando recebeste essas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntastes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Então, com esse exemplo de graça, o poder do Espírito Santo manifestou na vida dela, para ela ver que isso era uma verdade, né? Ela procurou conhecimento. E o Helder Matias, dos 70, ele fala que a gente tem que procurar conhecimento. Então, quando a gente procura conhecimento, a gente vai deixar que o Espírito Santo ele possa manifestar em nossas vidas, né? E a gente possa tirar a dúvida que, será que tudo isso é realmente tudo é verdade? Aí, para completar, né? Ela procurou conhecimento e aí hoje em dia, né, a gente tem aqueles 3 passos que todo membro novo ele precisa ter. Ele precisa ter um amigo, ele precisa ser nutrido da boa palavra e ter um chamado, né? Então, se ele tiver isso, ele vai ser mais fácil ele ficar firme na igreja e obter um testemunho mais forte do que o que ele já teve, né? E ter mais conhecimento sobre as coisas do Senhor. Se ele tiver essas 3 coisas, isso vai ficar muito mais fácil para ele ter. Tem gente que, não tem um amigo, ou conheci a igreja e aí fiquei firme e estou até hoje. Tem muitos eleitos que o Senhor escolheu para que acontecesse isso. Mas tem muitos que a gente precisa ser o amigo dele. Tem muitos que a gente precisa nutrir ele com a palavra também, para que eles possam ficar firmes e aí obter o próprio testemunho. E essa responsabilidade de nutrir e de ensinar é um dom que o Senhor nos deu. Moroni 10, ele está falando sobre alguns dons que o Senhor nos concedeu, né? O dom de ensinar. A partir do versículo 9 do capítulo 10, ele diz assim: pois a um é dado ensinar pelo Espírito de Deus a palavra de sabedoria, e a outro ensinar a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, e a outro fé extraordinária, e a outro os dons de cura pelo mesmo Espírito. Então, e também a outro poder operar grandes milagres. Então, todos esses dons são dados por quê? Pelo Espírito Santo. São dons que cada um nós temos pelo Espírito, né? Eu lembro que alguns anos eu era professor de seminário, eu estava nas classes de doutrina do Evangelho ensinando e sempre aprendi nos treinamentos da igreja para que a gente possa ensinar, a gente precisa ter o quê? O Espírito. E o Espírito, os dons, eles vêm através do Espírito. O dom da fé, o dom da cura, né? O dom de ensinar, o dom de aprender. Porque aprender também é um dom que nós temos, não é? Então, quando a gente consegue desenvolver esses dons, nós vamos estar edificando o reino do Senhor, através desses dons especiais que Moroni descreveu aqui, né? Eu, quando era membro novo, eu tinha um professor de membro novo, né? Há algum tempo atrás. E aí eu vinha para a capela, para a aula, só para assistir a aula dele. As outras aulas eu não entendia o que estava acontecendo, estava meio perdido. Mas a aula dele era diferente, a aula dele. A aula daquele professor, que é um amigo nosso, mora até perto da minha casa, lá é Ítalo. A aula dele era diferente de outras aulas. Então ele ensinava de uma forma que mesmo que eu falasse alguma coisa, falei alguma coisa que não tinha nada a ver com o que ele estava falando lá, mas aí ele conseguia conduzir a história, mostrar o que era de verdade, o que era de acordo com a igreja, de acordo com os manuais, de acordo com o Espírito, de um jeito que a gente podia sentir, realmente o que ele está falando é verdade, mesmo que eu não entendesse, ou que eu ainda não tivesse buscado nas escrituras saber, o que ele falava, a gente sabia que ele estava falando a verdade, e sabia que o que ele estava falando ali era por meio do Espírito. É como a irmã Andréa falou, né? Tem gente que tem o dom de ensinar, e aí as escrituras vem falando
que é ensinar com o Espírito, né? Para que o Espírito possa testificar a gente que é verdade aquilo que ele está falando. Para que o Espírito possa, não é a minha vontade, não é de acordo com a minha vontade que eu queria que ele aprenda, mas que o Espírito possa ensinar ele. Porque aquilo que o Espírito ensinar vai permanecer ali para ele, nele para sempre. E o que ensinar ele pode até esquecer daqui para ali, ou daqui para acabar a aula, né? Mas os sentimentos que o Espírito marca, que faz com que a gente sinta as experiências, são algo que a gente não consegue esquecer. É muito mais forte, né? As impressões que o Espírito deixa em nós, muitas vezes são as experiências espirituais que vão nos ajudar a prosseguir com firmeza dentro do Evangelho. E aí são essas experiências, né, que o Espírito toca na gente, que faz com que a pessoa suporte coisas feito Moroni, né? Sabia que ia morrer, mas estou aqui, ó. Solitário, né? Solitário. Preparado. Está preparado. Porque aí o que tocou no coração dele foi o Espírito, não foi o que falaram a ele. Mas ele estava disposto a dar a vida. Uma coisa que é muito difícil a gente ver, uma pessoa que esteja disposta a dar a vida, né? Aí a gente faz alguns convênios que lá fala que se preciso for, até a vida a gente vai estar disposto a dar. Exato. Mas chegar na hora do pam, né? Vamos ver quem está disposto a dar a É isso vida. pela lei da consagração, né? A gente levanta a mão apoiando a lei da consagração. Ah, eu aceito sim a lei da consagração. Mas na hora a gente diz assim, olha, dá 1 quilo de feijão para doar para uma cesta. Aí cadê a lei da Eita, não consagração? posso. Não é? Tem seus desafios, Uma né? cesta, um negócio para os elders, né? Missionário, né? Estou nós pequenininho, né? E nosso salário. A gente está Eu vendo só aqui conheci hoje. gente que não quer participar do dízimo porque o dinheiro é muito. E aí disse, não, mas vou ficar pobre. Acha que vai dar muito, né? Vai dar muito. E Aí, hoje a gente tá aqui, vê. Tem 2 mulheres aqui e um rapaz que se esforçaram muito. Só a gente sabe, né? O esforço que fazem para estar aqui, né? para estar aqui hoje, pra gente estar gravando e estar divulgando isso aí Nossa, de tempo. para vocês. Porque isso é o que o Senhor espera da gente. Ele espera que a gente esteja disposto a trabalhar no reino dele, né? Seja de uma forma ou de outra, eu vou fazer o que eu posso e o que eu não puder, o Senhor vai lá e dá uma ajudazinha incompleta, né? Porque essas pessoas que fazem isso, elas receberam o testemunho do Senhor, elas receberam a confirmação do Espírito e que elas estão trabalhando para que quando chegar lá do outro lado do véu, elas tenham o seu lugar elevado. Elas consigam, o Senhor possa dizer a ela, serva bom e fiel, entra no gozo do Senhor. No pouco, né? No muito te colocarei. Aí é onde está o verdadeiro testemunho que a gente tem no coração da gente, que a gente se importa e está disposto a dar a vida pelo reino de Deus. Avançando um pouquinho já, né? 19. Não sei se vocês prestaram atenção no 10 e 19, né? Versículo 19. Que diz assim, eu desejaria exortar-vos. Essa palavra é exortar, eu estava vendo assim, nesse capítulo aqui eu contei 8, eu não sei se tem mais. Mas exortar significa, né? Convidar, aconselhar, Chamar a atenção. cobrar, chamando nossa atenção. Né? Ou seja, ele o tempo todo aqui. Como um pai serve misericordioso e chama do filho, né? A gente não chama a atenção dos nossos filhos. E menino, né? Pronto, o Moroni estava fazendo isso aí, exortando, né? Ele disse, meus amados irmãos, e vós, no 19, a vos lembrar de que ele é que o Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E que todos esses dons, dos quais falei, né, que ele citou, que são espiritual, como o André já falou sobre isso também, né? Nunca vão desaparecer da terra esses dons. Está lá prontinho para nós, né? E enquanto o mundo existir, ele vai estar lá. E a não ser pela incredulidade dos filhos dos homens. Portanto, é preciso que para ter esse dom, é preciso ter fé. E é preciso haver fé, já ouvinte já. E também é preciso haver esperança. E se é preciso haver esperança, é preciso também haver caridade. Que é o puro amor de Cristo. Que é o puro amor de Cristo, que a gente comentou no outro estudo, né?
Já pensou? Que se eu fizer tudo e não tiver caridade, né? Eles andam juntos, né? Fé, esperança e caridade. Andam juntos. Para poder a gente ter dom. É tudo bom. Aí fala, mas eu não tenho dom de ensinar, não tenho dom. Eu vi falar uma vez que é assim, se você não tem o dom de ensinar, comece a fazer, praticar, que o dom chega. O que você não quiser, né? É o dom de curar, de dar a bênção. Vai lá praticar a bênção, né? Tem gente que tem medo de ir lá, colocar a mão no sacerdócio, que nem faz isso. Pra dar uma bênção, mas se você praticando, consegue. Agora, só que você não vai ser de acordo com o Senhor. Você vai dar a bênção de saúde, por exemplo, vai ser de acordo com o Senhor. Se a pessoa vai melhorar ou vai embarcar, né? até a vontade do Senhor, mas você tem o dom de chegar lá e dar. É até como. E a pessoa também precisa ter fé, né? Que aquela bênção de saúde vai curar ela. Era sempre como até que no tempo de Cristo, que ele estava aqui na Terra, que ele ia curar as pessoas, ele perguntava se a pessoa tinha fé que ia acontecer, que ele ia ser curado, que a pessoa ia ser curada. E aí ele dizia, de acordo com a tua fé, tu estás curada. Então a pessoa precisa ter fé naquilo que tá fazendo ali. Não é só ela ser, o sacerdote chega lá e botar a mão nela e ele vai dizer, não fiquei curado. Mas será que eu realmente estava com fé que ia acontecer, que ia me curar, que eu ia ter aquela bênção? Então isso aí é muito, muito importante, né? Se eu tiver fé realmente que as coisas vão acontecer e a esperança, né? Aí sim realmente o poder do sacerdote será revelado a ele. Uma das coisas que eu achei mais interessante sobre essa parte dos dons, que fala lá no manual, que é descobrir seus dons espirituais e usá-los para abençoar os filhos de Deus. Então, hoje a gente pode ver como uma pessoa que estava com um dom de ensinar, né, de ministrar, ela abençoou um filho de Deus na terra. Então, abençoar um filho de Deus é tão bom, né? Eu acho que hoje ele se sente gratificado por dar essa aula que ele dava, por ele ajudar os filhos de Deus com os dons que ele recebeu. E ele amava igual amor, ele tinha caridade, ele tem o puro amor de Cristo, né? Porque amar é um sentimento, uma emoção de querer que a pessoa progrida, que a pessoa suba um nível a mais, né? Falasse, sabe que eu me lembrei que quando o profeta Abinadi ele pregou o evangelho, só uma pessoa ouviu a mensagem dele. Alma. E Alma, depois de Alma, consigo converter muitas pessoas, um monte. Então, inúmeros batismos, né? Então, muitas vezes ele não tem dimensão de quando a gente fala do evangelho para uma pessoa, o que aquilo vai representar na vida dela, mas os frutos eles veem, né? E a gente não tem dimensão. Moroni, ele estava na reta final da vida dele e o manual traz uma reflexão sobre o estudo do livro de Mórmon, desde o início do ano até o presente momento, né? O tema dessa semana, qual é o tema, Adriana? Vinde a Cristo e sede aperfeiçoados. Aperfeiçoado em Cristo. Não é em André, não é em Graça, não é em ninguém, é em Cristo. E ele traz 3 versículos aqui, no capítulo 10, que eu acho muito importante que a gente consiga ler alguns versículos desse. Do versículo 30 até o versículo 33. A gente poderia, cada um, ler um versículo, pode ser, Graça? 30, 33? Do capítulo 10. A gente pode começar, Adriano? Posso. E novamente desejo exortai-vos a vir-te a Cristo e a vos apegar-te a toda boa dádiva, e a não torcar-te nem na dádiva má, nem no que é impuro. Despertar e desperta e levantar-te do pó, ó Jerusalém, sim, e vistes com teus vestidos formosos, ó filha de Sião, e fortalece tua estaca e alarga tuas fronteiras para sempre, a fim de que já não sejas confundida, para que se cumpram os convênios que o Pai Eterno fez contigo.
ó casa de Israel. 32 graças. Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoado. Aí o título Exatamente. da mensagem, né? É. Aqui no 32. E se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente, e por sua graça poder ser perfeito em Cristo. E pela graça de Deus, desculpa, fode perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. E novamente, se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo e não negardes o seu poder, então sereis santificados em Cristo pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo, que está no convênio do Pai, e para a remissão de vossos pecados, a fim que vos torneis santos sem mácula. Esses versículos trazem uma coisa para a gente pensar bastante sobre como é a nossa vida atual, né? Como o livro de Mormon nos convida a pegar toda a boa dádiva, a tudo que é louvável, a tudo que vai nos edificar, tudo que vai nos aproximar do Senhor. E ele traz aqui, negar-vos a toda iniquidade, né? E amarmos a Deus, né? Com todo o vosso poder. Mente Né? e força, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, e seres aperfeiçoado nele. Deixar que a nossa alma, que as nossas imperfeições, elas sejam moldadas por Salvador Jesus Cristo, pelo sangue dele. Fazer valer todo o sacrifício expiatório que Cristo fez por nós. E isso, como é que eu consigo fazer valer isso na minha vida? Então, esse convite de realmente a gente buscar a Cristo e olhar para Cristo e não perder a visão nele. Deixar que a boa dádiva faça parte da nossa vida. Tudo que é louvável, tudo que é bom, tudo que é puro. Para que a gente continue, né, prosseguindo realmente no Evangelho e nos aperfeiçoando, né? Aperfeiçoar é aquilo que ainda é imperfeito, mas que está sendo o quê? Melhorado. Subindo de nível. Subindo de nível, evoluindo, né? Evoluindo. É igual ele fala lá em Doutrina e Convênio 128:15, né? Que ele fala que os mortos não poderão ser... Como ele diz assim: e agora, meus amados irmãos e irmãs, eu vos asseguro que estes princípios são referentes aos mortos e aos vivos. Não podem ser negligenciados no que tange à nossa salvação, porque a sua salvação é necessária e é essencial à nossa salvação. Como diz Paulo a respeito aos pais, que eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. Então, e nem nós sem eles não podemos ser aperfeiçoados. Então, tanto a gente aqui está sendo aperfeiçoado, como as pessoas que estão do outro lado do véu. Nem eles podem ser aperfeiçoados sem nós e nem nós sem eles. Lá em Doutrina e Convênio 128:15, né? E a gente vendo aqui no livro de Mormon também falando sobre se aperfeiçoar, porque é isso que a gente faz aqui na Terra. A gente está se aperfeiçoando para voltar ao Senhor, para voltar à presença dele, né? Então é bem essa palavra aperfeiçoar, ela é bem importante no nosso dia a dia, porque a gente está disposto a passar para se aperfeiçoar, para ser um Deus, para ser Moroni, porque a gente está disposto a engolir, né? Que hoje em dia é engolir o sapo, né? O que a gente está disposto a suportar para isso. Eu estava meditando sobre isso também quando eu estava estudando. E lembrando de uma escada, né? E eu falava isso para o menino no seminário, quando eu estava dando aula no seminário, que a vida nossa é uma escada. Aí a gente vai, sobe degrau, sobe. Quando chega em tal degrau, aí acontece algo com a gente. Que a gente fica, não, eu estou desanimado, aí começa a perder a esperança, a fé, não é? Querer desistir. E a gente não pode olhar para trás, porque o está lá no degrau. Se a gente olhar para trás, a gente pode descer, cair. E se olhar para trás é assim, por exemplo, ver as coisas que não são do Senhor. Olhar para as coisas do mundo. Então, nesse degrau a gente tem que continuar lá, e quando a gente chegar lá, é para assim, eu quero resolver um problema, eu não estou conseguindo.
algo está acontecendo na minha vida, eu estou lá no degrau, que começa a interrogação na minha vida, o que é que eu faço? Falar com o Senhor, o Espírito vai me tocar e eu vou dizer, não, continua, eu subo a escada. A vida da gente é essa. Pode ver que é um ciclo, igual o livro de Mormon quando começa, né? Eles são abençoados, depois é a nossa vida. Abençoado, depois ele começa a voltar à iniquidade, e aí a iniquidade a gente não fala iniquidade coisa forte, mas eu digo assim, a gente tem hora que perde a fé, todo mundo aqui tem essa aí, não é dúvida no Evangelho. Aí eu devia ter feito assim, por que eu pago o dízimo e acontece isso comigo? Né? Essa é a interrogação, a gente tá lá na escadinha, aí acontece isso, não olho para trás dessas coisas não. Meu vizinho só vive ali bebendo, e eu tô aqui, ó, cheio de dívida, não sei o quê, começa a pensar um monte de coisa. Não, o vizinho está fazendo errado, mas você conhece o certo, vai seguir o seu degrau. O Salvador, a gente passa por essas provações, né? Porque ele quer que a gente se achegue a ele, né? A gente seja aperfeiçoado para que a gente possa chegar a ele. Que até é o próximo tópico da nossa conversa, né? Ele fala que Jesus Cristo quer que eu me achegue a ele. É como, aí ele diz lá, seus filhos sabem o que significa vir a Cristo ou achegar-se a Cristo? Então, essa aí é uma pergunta. Será que eu sei o que significa se achegar a Cristo e vir a Ele? Será que eu agiria como Cristo agiria com as pessoas? Então, para chegar nesse pequeno nívelzinho, né? De tentar perdoar as pessoas como Cristo perdoou, para tentar suportar as coisas que Moroni suportou. Então, será que eu e meus filhos estão prontos para isso? Então, por isso que a gente hoje está sendo aperfeiçoado, né? A gente sobe um degrauzinho e aí lá a gente tem que ter o teste, né? Tem que ter a prova para poder seguir. Aí passa na prova e passa em outro degrau e assim vai se aperfeiçoando. Eu espero estar lá no último, viu? A gente vai chegar lá em cima. Tem um joguinho que eu fiz do seminário, né? Um caminhozinho, né? E no final tava lá o Reino Celestial. Aí eu tenho ele lá, que os meninos brincaram nesse dia. Aí no final é tipo um caminho do dado. Vai jogando dado e se eu pegar o dado eu ando 2 casas. Até chegar no Celestial. Eu brincando com minha sobrinha em casa, ver o que é criança, né? A mentalidade, né? Ela tem 5 anos. Aí eu jogando dado, eu não cheguei primeiro lá no Celestial. O Celestial expliquei pra ela que é morar com Deus. Aí e ela entende. Aí ela chegou primeiro do que eu. Eu disse, eita, e agora chegasse primeiro, eu não vou entrar. Ela disse, não, vai jogando que eu quero que a senhora chegue junto comigo. Eu só vou entrar junto de Deus, na casa dele. Ela usou. Quando a senhora estiver aqui junto de mim, vê a mentalidade dela, né? E eu aprendi com essa experiência. Então, nisso, né, hoje nós podemos aprender que, nesse capítulo, com diversas coisas, que o Pai Celestial ele pode nos ajudar a sempre se achegar a Ele, se aperfeiçoar a Ele. E a gente aceitar o convite que Moroni fez, né, de vir a Cristo e ser aperfeiçoados nele. Então, hoje nós encerramos o nosso estudo do Vem Segue-me, falando para vocês que podemos aperfeiçoar em Cristo, né? Porque isso é um convite profético de Moroni. Então, hoje encerramos e falamos a vocês também que vocês possam estudar em suas casas e possam ver como é as histórias dos profetas e qual foi as dificuldades que eles teve no caminho, né, no meio dos caminhos, e como eles enfrentaram isso com Jesus Cristo. E que a gente possa seguir o exemplo dele e possa enfrentar as coisas com Jesus Cristo. Então, que possamos ser aperfeiçoados em Cristo. E encerramos o Vem Segue-me. Deixa o like lá. E deixa o like e se inscreve no canal.